Shalom, shalom, paz e graça, graça e paz, paz Deus, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar mais uma live. O Instagram já está convidando as pessoas para chegarem e a gente já começa, tá bom? Hoje nós vamos para a segunda parte da nossa live que nós começamos no sábado passado. Então, essa live é uma live importante porque nós temos que terminar o nosso assunto, né? Tem coisa que não ficou amarradinha ainda, algumas coisas as pessoas não entenderam muito bem. Hoje também eu vou falar dessa grande novidade que vai ser esse grupo de estudos, tá? Não é uma novidade para o Anderson, mas eu acredito que vai ser uma novidade para as pessoas que querem aprender um pouco mais, pessoas que querem dar uma mergulhada dentro das escrituras, compreender um pouco mais aquilo que estão lendo, entender um pouco mais, saber encontrar os livros, saber encontrar os personagens, entender qual personagem bíblico de que se trata aquele texto e assim por diante, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora, sejam bem-vindos, paz Deus, shalom, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós temos um assunto muito bacana para tratar e eu acho que vocês vão gostar também do assunto que nós vamos falar hoje. Olha o pessoal lá do Paraná, sejam bem-vindos, Rancharia, Pernambuco, lá de Petrolina. Ah, o pessoal de Petrolina, que top! Moadilson, seja bem-vindo, Moadilson, amigão. Deus abençoe por estar aqui com a gente. Deus abençoe todos vocês que estão chegando agora. Mogi das Cruzes também, tem um pessoal de Mogi das Cruzes. Amém, Lucicleide, como é que você tá, minha irmã? Tudo bem? Prudentópolis, e aí, Daniel, como é que você tá? Daniel, amigão, Prudentópolis, de vez em quando tá com a gente aqui nas lives. Araxá, sejam bem-vindos. Já já a gente começa. Eu acho que vai ser bastante importante. Mantova na Itália, Guarulhos, sejam todos bem-vindos. 100 pessoas e a gente já pode começar. Franca, Deus abençoe. Amém a todas as saudações. Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? A gente não precisa ficar desesperado. Ai meu Deus, o que é Torá? O que é isso, né? Então Torá nada mais é do que os primeiros 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já entendemos que eles são importantes, porém, eles não substituem o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Eles não substituem o favor imerecido. Eles não substituem o evangelho. Mas se são importantes e não há essa substituição, qual é o grau de importância? Por quê? Nós falamos na live passada, lembra? Nós falamos que a lei, e isso está escrito lá em Hebreus, a lei não é a imagem perfeita das coisas, mas a lei é a sombra daquilo que ainda viria a aparecer. Então, toda a Torá, toda a lei, ela tem um significado muito grande e ela vai remeter diretamente não só a nossa redenção, mas também a vinda do Filho de Deus, o sacrifício de Jesus pelas nossas almas. Toda a Torá, ela vai jogar uma luz exatamente nesse sacrifício e de como esse sacrifício ele vai acontecer para as nossas vidas e como vai acontecer o plano de redenção de Deus para com as nossas almas. Então, por isso, a importância da Torá. E por isso a gente não pode abandonar. Nós temos que ter um olho carinhoso para dentro da Torá por tudo que ela significa. Everton, um grande abraço, amigão. Pessoal, um lugar bacana para vocês congregarem. Congreguem com o Everton. O Everton entende bastante e prega muito bem o evangelho. Eu posso dizer que são poucos os lugares que a gente tem uma pregação de evangelho com coerência. Eu digo em algumas regiões. E na minha região aqui a gente pode dizer que nós temos o Everton que prega o evangelho com muita coerência. Eu digo isso porque eu conheço ele, viu? Amém, Everton. Deus abençoe. O Everton é um cooperador. Conheço ele desde pequeno, gosta de Bíblia, gosta do evangelho e prega Cristo. Bom, vamos lá, vamos falar disso agora então. Quando a gente olha para dentro da Torá, que a gente lembrou agora, né, são os primeiros 5 livros da Bíblia, eu gostaria que você que está com a Bíblia na mão, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 4. E nós vamos direcionar aí para o verso 22. Êxodo 4, verso 22, e eu vou ler para vocês aqui.
Êxodo 4, verso 22. Então, o que está acontecendo, né? Primeiro, vamos fazer o contexto do que está acontecendo aqui, né? Deus, ele se aproxima de Moisés no meio da sarça ardente, né? No meio de um espinheiro. É interessante isso, porque Deus ele podia se manifestar num buquê de flores, num jardim. Não, ele se manifesta dentro de um espinheiro, ou seja, ele é capaz, ele é muito capaz de independente do lugar, ele manifestar a sua glória, manifestar o seu poder e muito mais a sua misericórdia. Então ele escolhe um espinheiro. Olha que coisa interessante. Ele podia ter escolhido, por exemplo, um pé de alface, que é nutritivo, por exemplo. Ele poderia ter escolhido um coqueiro, que é alto. Ele poderia ter escolhido um carvalho, que é uma árvore gigantesca, forte. Não, uma tâmara que dá frutos doces. Não, ele escolhe um espinheiro, justamente para mostrar o seu poder, a sua misericórdia e como ele consegue estar independente do lugar, independente de uma coisa que não produz fruto, ele consegue mostrar a sua glória. É interessante porque isso vai acontecer conosco, né? E provavelmente era uma árvore de acácia, que tem bastante espinhos e que fica ali no deserto. Então, provavelmente uma árvore de acácia, que depois seria usada para a construção do tabernáculo. Toda a madeira seria tirada das árvores de acácia, não só a construção do tabernáculo, mas também a construção da arca e de tudo aquilo que levasse madeira dentro de todo esse complexo que a gente pode falar, que seria o tabernáculo, onde Deus estaria junto do seu povo, não dentro do tabernáculo, mas junto do seu povo. E ele diz isso, construa o tabernáculo para que eu habite no meio de vós, no meio do povo. O tabernáculo, então, ele é só um símbolo da presença de Deus, mas ele vai habitar dentro do coração das pessoas, do povo. No capítulo 4 de Êxodo, no verso 22, tem uma coisa interessante e de como Deus ele trata o povo. Ele diz assim no capítulo 4: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Então Deus está falando que ele vai tirar esse povo de dentro do Egito. E quem é esse povo para ele? É o meu filho. Israel é o meu primogênito, quer dizer, meu primeiro filho aqui. E é interessante como Deus vai conduzir tudo isso daí, desde o momento em que Moisés sai, né, da terra de Midian, junto da família do seu sogro, Jetro, até o momento que ele tem dúvida. Então Moisés ele coloca muita dúvida no proceder dele, mas vamos imaginar, né, uma pessoa de 80 anos, Moisés já estava, quando ele sai de dentro da casa do seu sogro, junto com a sua esposa e seus 2 filhos, e ele diz o seguinte: olha, eu tenho medo, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer pro povo, né? Que Deus que eu estou representando? E Deus fala, você vai dizer o seguinte: eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. E depois de centenas de anos, lá na frente, né, Jesus ele aparece e junto de alguns escribas e fariseus, e ele diz que Abraão se alegrou no dia dele, né? E eles disseram, mas como assim? Você tem pouco mais de 30 anos e você está dizendo que Abraão se alegrou depois? Como assim? Não é possível, não tem como você ter conhecido Abraão, né? E aí ele diz assim, antes do céu existir, eu sou. Então, é esse eu sou. E é interessante que quando nós entramos, e aí, Caio, como é que você tá? Quando a gente entra no livro do Êxodo, nós vemos essa apresentação do Criador como um anjo no meio da sarça ardente, e depois o próprio Deus falando. Então fica até uma confusão pra gente que lê a primeira vez, né? Primeiro Moisés fala que vê um anjo no meio da sarça, e depois o próprio Senhor conversa com ele. Na Bíblia de vocês, isso deve estar com anjo do Senhor com letra maiúscula, a expressão inteira, anjo com letra maiúscula, e do Senhor, Senhor também com letra maiúscula, mostrando que não é um anjo qualquer. Esse é o anjo do Senhor. Então é um malak, em hebraico, malak. Malak é a tradução que nós trouxemos para o português como anjo, mas em hebraico é malak. E malak significa mensageiro. Olha que top, né? Malak significa mensageiro, da onde vem o nome Malaquias. Iá é a abreviação de Yahvé, de Jeová. Então, Malak, Iá, Malaquias, mensageiro do Senhor. Então, Malak é mensageiro, traduzido para nós, anjo. E aqui, esse Malak é um Malak
todo especial. É um Malak, então, que ele está no meio de uma sarça, a sarça ela queima, dá para ver o fogo, Moisés ele vê o fogo, mas essa sarça ela não se deteriora, ela não queima. Isso mostrando quem é esse Malak que está ali, né? É o mesmo Malak que entra dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. É o próprio Senhor Jesus. Então toda a Bíblia, desde a Torá, ela vai trazer esse segmento como uma linha de ouro cruzando. Desde Gênesis até 22 de Apocalipse, o Senhor aparecendo, o Senhor Jesus aparecendo a todo momento. Desde o primeiro verso, lembra do primeiro verso de Bereshit? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o Senhor Jesus, ele começa, ele é o verbo do primeiro verso da Bíblia, Bereshit, no princípio, bara, criou. Então, criou, a criação. Por isso está escrito em João. E João começa o seu evangelho exatamente assim, no princípio. E depois na carta, no princípio. Então, João, ele usa essa expressão no princípio, porque ele se remete a Gênesis o tempo todo. Por isso a importância da Torá. Veja que a Torá ela tem uma ligação com o Novo Testamento. Ela é uma sombra mostrando o que havia de acontecer. E é interessante porque quando nós entramos no livro do Êxodo, nós vemos o livro da própria redenção. É como Deus livra o seu povo, tirando o povo de dentro do Egito. E é interessante como Moisés ele fica 40 anos, né, se preparando ali, cuidando de ovelhas, como um pastor de ovelhas, e depois ele precisa voltar para o Egito, porque Deus manda ele voltar depois de 40 anos, já representando então o próprio Senhor Jesus. Ele é a representação do Senhor Jesus que fica 40 anos, 40 dias no deserto. Olha que coisa interessante. Jesus 40 dias no deserto, se preparando para o seu ministério, como Moisés 40 anos junto de Midian, se preparando para esse ministério. E qual era? O ministério de carregar o povo como um rebanho, porque ele era um pastor de ovelhas. Então Deus está ensinando, tratando o coração de Moisés, para que Moisés venha para cá. Lembra que a lei, a Torá, é a sombra dos bens futuros e não a imagem perfeita das coisas. Então, como uma sombra, ela queria dizer alguma coisa, mas nós não tínhamos uma imagem perfeita. Nós vamos ter essa imagem perfeita, ela aparece essa imagem perfeita quando Mateus ele começa a escrever. E é lindo como Mateus começa a escrever, e aqui eu quero abrir, né, eu vou abrir um parênteses aqui que é importante, junto dessas 181 pessoas que estão comigo agora. Eu preciso abrir esse parênteses. Qual que é o parênteses que eu quero abrir aqui? Lembra que eu falei de um grupo? Que eu quero criar um grupo de estudo da Bíblia, especificamente do Novo Testamento, dos 4 evangelhos. E por que é tão importante isso? É importante porque as pessoas que não têm muito contato com as Escrituras, elas vão começar a aprender a ter esse contato com as Escrituras, conhecer os personagens, o momento histórico de tudo que estava acontecendo, tanto na vida de Jesus, como a transformação na vida dos apóstolos, como a transformação na vida das pessoas por onde Jesus passou. Óbvio que com isso nós precisamos dar uma mergulhada também lá atrás, um pouco dentro da Torá, para entender o que estava acontecendo aqui na frente. Por exemplo, quando Jesus fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, isso é o primeiro mandamento de Êxodo. Amar a Deus é o primeiro mandamento que está escrito na Torá, já estava escrito na Torá. E amar o seu próximo como a ti mesmo não é uma coisa que Jesus criou na época dele, é uma coisa que está escrito também em Levítico. Abra a Bíblia de você aí. Você que está com a Bíblia na mão, se você não conseguir abrir a Bíblia, eu tenho uma Bíblia aqui, abro e leio para você. Você só precisa anotar em algum lugar ou ver a live depois, tá? Levítico, no capítulo 19, verso 18, olha que coisa fantástica que vai dizer. Hoje eu estou usando uma Bíblia de estudo pentecostal, tá bom? É uma Bíblia de estudo pentecostal, é uma Almeida Revista e Corrigida. Então, se tiver alguma coisa, alguma palavrinha que não está igual na tua Bíblia, é por causa da minha tradução que eu estou usando hoje, tá bom? É uma tradução que eu gosto também, e foi a Bíblia que eu peguei ali, a primeira que eu vi, foi a primeira que eu peguei, então é essa que eu estou usando hoje, tá bom? Então, em Êxodo, no capítulo 19, no verso 18, vai dizer o seguinte, olha que coisa fantástica. Isso na época de Moisés, hein? Isso foi escrito na época de Moisés, portanto, centenas de anos antes de Jesus. Ele vai dizer, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e em fumaça, é Levítico.
Levítico capítulo 19. Estou lendo o Êxodo, que eu estava parado no Êxodo. Perdão. Levítico 19. Levítico 19, verso 18. Perdão, gente. É que eu estava parado no livro do Êxodo. Vamos lá, verso 18. Levítico 19, verso 18. Perdão para aquele que estava acompanhando aqui e falou, estou perdido. E eu falei de tradução ainda, perdeu mais ainda. Né? Vamos lá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, verso 18. Centenas de anos antes de Jesus. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa, gente. Olha que coisa fantástica, né? Coisa fantástica por quê? Porque não foi uma coisa que Jesus pensou na hora quando ele foi falar desse mandamento. O novo mandamento vos dou. E por que é novo, sendo que estava escrito? Porque os dois estavam escritos. Os dois mandamentos estavam escritos. O primeiro mandamento, que era um mandamento sobre amar a Deus, e o segundo mandamento, que é amar o próximo. Peraí. Então, como Jesus fala assim, um novo mandamento vos dou? Por quê? Porque eram dois mandamentos. E agora Jesus faz o quê? Ele transforma em um. Ele pega esses dois mandamentos, faz um. Por isso que ele fala que é um novo mandamento. O primeiro só faz sentido se você responder o segundo. E o segundo só faz sentido se você responder o primeiro. Então, os dois mandamentos só faz sentido se você cumprir ele. Os dois. Por isso que é um. Agora, Jesus transforma em um mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento só, não são mais dois mandamentos separados. É um mandamento só, por isso que Jesus falou, é um novo mandamento, porque agora eu juntei os dois, para fazer mais sentido dentro da cabeça de vocês, e para que vocês consigam cumprir isso com excelência, amar o próximo e amar Deus sobre todas as coisas. E tudo isso está na onde? Está na Torá. Ela vai te salvar? Não, a Torá não te salva, porém, ela consegue iluminar, como se fosse iluminar, um guia, um aio, né? Como a gente falou, é como um professor que consegue te mostrar o caminho para você entender quem é Jesus. Por isso, nesse grupinho que a gente vai fazer, e eu gostaria de novo abrir aqui para o grupinho, falar um pouquinho do grupo, eu coloquei aqui no meu Instagram uma capa de uma apostila que eu estou fazendo. E aí muitas pessoas vão falar assim, nossa Anderson, mas você já fez isso alguma vez na sua vida? Desde 2015. Então, o pessoal que participar desse grupo será o 9º grupo de estudo da Bíblia. O 9º. Então, é muito sério o que eu faço. E tem um método muito legal que eu vou usar, que é uma mistura de dois métodos. O método judaico de ensino. Método judaico de ensino. Quem participar vai entender o que eu estou querendo dizer. O método judaico de ensino. É um método muito legal, é um método que você aprende muito rápido, é um método que você guarda as informações com muita rapidez. Então, eu vou usar o método judaico junto com um método aqui que eu criei, que eu achei que ficou bacana. O Espírito Santo me ajudou a desenvolver um método que eu acho que fica bacana, colocando o método judaico de ensino, mas esse método que, à medida que o tempo foi passando, depois de 9 grupos de estudo, eu fui compreender que faz sentido de fazer. Porém, essa apostila ela vai conter mais ou menos umas 120 páginas, mais ou menos, tá? E depois vocês olhem no meu Instagram, lá no meu Stories, tá lá a capa e uma das primeiras páginas. Vai ter uma introdução bem legal pra gente entender o que estava acontecendo naquele momento do nascimento de Jesus, como era a parte política, quem eram os grupos religiosos. A gente vai falar dos grupos religiosos, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, enfim, dos essênios. Vamos falar como era a questão política, o que estava acontecendo, por que Jesus veio exatamente naquele momento. Então, e esse encontro que a gente vai fazer é chamado de Evangelho linha a linha. Por que linha a linha? Para a gente compreender exatamente como foi cada história, por que aquela história se desenrolou daquela forma. Para quando você for falar para os seus netos, para quando você for falar para os seus filhos, no momento que você lê, você já vai lembrar dessa história e vai conseguir passar na íntegra para os seus filhos. Nós não vamos fazer aqui encontros de forma a você aprender sobre hermenêutica, Não! É um encontro voltado para você ter uma afinidade com a Bíblia, para você ter uma afinidade com a leitura bíblica, para você ter uma afinidade e entender o quanto você precisa orar para extrair dos textos o que realmente o texto quer dizer. Então, essa é uma coisa. E outra coisa é que é importante salientar aqui que eu disse que eu faria um grupo pequeno.
bem pequeno. Por quê? Porque eu não tenho capacidade, primeiro, financeira para fazer um grupo grande, porque demanda, eu tenho meu trabalho, eu não consigo tocar as duas coisas, é muito difícil, porém, acredito que a maioria das pessoas se manifestaram e disseram, Anderson, cobra uma taxa, cobra uma taxinha. Para quê? Para colocar uma internet melhor, para não travar quando a gente for fazer as lives, para conseguir desenvolver uma apostila, para conseguir desenvolver uma landing page, onde as pessoas possam entrar, para conseguir desenvolver um momento que as pessoas consigam participar, por exemplo, 100 pessoas de uma vez no vídeo, para conseguir tirar horas da minha semana para responder perguntas sobre aquilo que a gente viu, enfim, eu vou precisar demandar alguma coisa. Então, por isso, eu vou sim colocar uma taxinha que eu vou dizer para vocês. São 9 meses de juntos, a gente vai estar junto, 9 meses juntos, e gente, é muito top, por quê? Porque o Espírito Santo colocou uma coisa no meu coração, que é como esses 9 meses, como um feto mesmo desenvolvendo dentro do ventre da mãe. Então todo aquele que começar a ler a Bíblia, nesses encontros nossos, vai ser muito bacana, porque vai estar tudo separado por assunto. Como eu disse, vai ser um método judaico. Tudo separado por assunto, super bacana. E cada assunto, lembra, cada semana a gente vai se encontrar. E olha que top. No final de 38 semanas, e as mulheres que estão aqui, que já ficaram grávidas alguma vez, sabem o que eu estou dizendo? No final de 38 semanas, você vai ter desenvolvido dentro de você o desejo. É como se uma criança estivesse se formando dentro de você. Então, em cada encontro nosso, olhem lá, o primeiro, coloquei só uma das primeiras páginas, que é o momento que Maria fica grávida. Nós vamos começar bem do início mesmo. E é super legal que lá na página, a imagem de fundo é um óvulo fecundado. Na outra semana, esse óvulo já vai estar dividido em algumas partes. E depois, no 4º mês, por exemplo, que é a hora que o bebê, depois de algumas semanas, ele tá pronto para enxergar a luz, vai bater certinho com o capítulo, por exemplo, daquela parte que Jesus fala da luz, que ele é a luz. Então, é como se realmente um feto fosse se formando dentro de cada um de nós. Mas não um feto humano, mas o feto da leitura, do desejo de se dedicar à Bíblia. E outra coisa que é importante, né? E eu queria dizer isso para vocês. Sempre voltando um pouquinho no Antigo Testamento para mostrar a sombra do que era, trazendo a realidade do Evangelho, mas trazendo um pouco da sombra. Quer dizer, você consegue ir lá para trás, você consegue voltar aqui na frente e entender todas essas partes. Por exemplo, gente, olha, Jesus não tirou isso aqui da cabeça dele. Ama o próximo como a ti mesmo. A gente vai voltar lá em Levítico. Vamos ver lá em Levítico de onde que veio essa frase. Então, você vai poder caminhar dentro das Escrituras comigo, entendendo essas nuances da Bíblia, entendendo o que a Bíblia quer dizer. Realmente ela quer dizer, óbvio, que não vai ser um curso de teologia. Nossa, eu vou sair daqui teólogo. Não é essa a ideia. A ideia é que com cada palestra, a hora que termine cada palestra, você escreva lá na sua apostila, que eu vou mandar para você escreva o que você aprendeu, o que te tocou, o que aquilo representa para a tua vida no momento que você está vivendo agora. E mais, aquilo que você aprendeu, o que representa para as pessoas que você ama, as pessoas que estão à tua volta. Como você consegue aplicar aquilo que você aprendeu naquela palestra com as pessoas que estão à tua volta, na tua vida, nas pessoas que você ama. E o investimento, me perguntaram, Anderson, quanto que é o investimento disso? Gente, é menos que uma pizza. Menos que uma pizza que você come. Então, para 4 encontros, 4 semanas por mês, nós vamos se encontrar. Vai ter horas de tirar dúvida durante a semana. Eu mesmo vou tirar dúvida de vocês com a ajuda de um amigo. A gente vai estar junto. Eu estou trazendo um amigão que vocês vão ficar felizes de saber quem é. Uma pessoa muito top que está me ajudando com tudo isso. Só que é o que eu falei. Acaba demanda. E eu tinha demandando coisas que eu não tenho no momento. Então, por exemplo, uma internet boa, que não trave. Eu não tenho. O horário da palestra, me perguntaram qual vai ser o horário da palestra. Provavelmente vai ser no sábado. Porém, vai ficar gravado. Você vai ter acesso a uma plataforma lá com a sua senha. Você entra na plataforma e consegue ver, por exemplo, de madrugada. Eu trabalho de madrugada no 3º turno e meu horário da janta é das 3 da manhã às 4 da manhã. Você consegue ver pelo seu celular
a palestra e comendo ali, vendo, participando. Você pode ver, eu quero ver na terça de novo a mesma palestra que eu não entendi direito, quero rever. Você pode ver, eu posso ver na quinta, pode. Eu posso ver 7 horas da manhã? Pode. Eu posso ouvir dentro do carro, colocar para ouvir dentro do carro enquanto eu estou dirigindo? Pode também. E depois você ir preenchendo, participando, tirando as suas dúvidas, e isso vão ser 9 meses. De novo, é para você ter um relacionamento com a Bíblia. Essa é a ideia. Ter o primeiro relacionamento com a Bíblia. E não ter um viés religioso. Puxa para Adventista Sétimo Dia. A leitura puxa para a Assembleia de Deus. A leitura puxa para o meio pentecostal. Não, a leitura puxa para o meio conservador. Não, a leitura puxa para a CCB. Não tem. Nós vamos ser 100% Bíblia. É o que a Bíblia diz. Se a Bíblia, em algum momento, pegar você na curva, te dá um tapão, te dar um empurrão, te jogar pro guarda-reio, é a Bíblia, não sou eu. Por isso, evangelho linha a linha, vai ser linha por linha. Machucou o teu ego, chora, vai ter que chorar, não tem o que fazer, porque é Bíblia. Machucou, não era o que eu pensava. Eu achei que eu era o único, que eu era o mais amado de todos, que Jesus girava em torno de mim. E não vai ser bem assim. É muito pelo contrário, vai ser só pancada, porque é o evangelho cristocêntrico, não é o antropocêntrico não, onde você é o centro, mas é o evangelho que Cristo é o centro. Você vai aprender que quando você for para um culto, você não vai para pedir nada, para absolutamente nada. Você vai para esse culto para adorar, você vai para esse culto para celebrar, porque é o que a Bíblia diz. É 100% Bíblia, sem viés, aquele viés. E aqui tem pessoas que estão comigo, por exemplo, o irmão Adilson. Irmão Adilson, você que está aqui e participa de um grupo comigo. Escreve, por favor, aqui nos comentários, qual foi a transformação que a leitura trouxe para sua vida, tá? Qual foi a transformação que a leitura trouxe para sua vida? Então, eu já tive deixa eu ver aqui, que terminaram mais ou menos 300 pessoas de 2015 até agora. Só lapada, só lapada. De 2015 até agora, mais ou menos 300 pessoas que participaram de grupos comigo, tá? Desde Torá, Evangelho, tem um grupo que está em Atos dos Apóstolos, teve grupo que avançou, tá nas cartas de Paulo. Então, todos esses grupos eu vou pedir para eles colocarem como foi a transformação de vida deles e vou disponibilizar para vocês no meu Instagram, tá bom? Para vocês darem uma olhada, essa prova social mesmo das pessoas. Como foi importante para eles, como foi a mudança de... o Daniel tá aqui, o Daniel tá no grupo. Daniel, por favor, escreva aí como foi a transformação para você, que o Daniel participou do Evangelho e já está em Atos comigo, tá vendo Atos agora. Então, Daniel, escreva aí como que foi a transformação para tua vida, como que você tá se sentindo agora, por gentileza. Eu vou fixar o comentário do Daniel e vou fixar o comentário do irmão Adilson, tá bom? Mas são muitas pessoas e eu vou colocar lá. Voltando aqui para nossa live... Não, tem mais um detalhe. Aí o que eu vou deixar claro também? Não vai demorar, daqui mais ou menos 30 dias, porque eu tô trabalhando, gente, eu tô trabalhando até de madrugada. A pessoa que tá me ajudando, um irmão que eu tenho certeza que a maioria aqui conhece, ama muito, tá me ajudando a fazer tudo, também tá trabalhando de madrugada. Essa semana ele foi dormir às 4 da manhã, preparando a launch page para receber vocês. Então tudo isso tem um custo, eu não consigo fazer sozinho, tô sendo muito sincero. Eu não consigo fazer sozinho. Então é tudo na preparação. Deus preparou uma internet top, mas foi preparação do céu. Uma internet top para não travar, com 500 mega chegando limpo, para não travar. Tô preparando um lugarzinho para a gente se reunir. Então acho que vai ser bem legal, mas muito legal mesmo. E preparando a apostila. Óbvio que durante esse percurso todo, eu gostaria de convidar outras pessoas que vocês conhecem e que têm um entendimento bom do Evangelho para participar de alguma live com a gente, para tirar algumas dúvidas. Eu gostaria muito de convidar algumas pessoas e eu acho que vocês vão gostar. Então, é isso, e as informações vão ficar todas lá no meu Instagram, tá bom? É só entrar lá, acessar e vai ser muito, mas muito legal. Eu tenho certeza que vai transformar a vida de todas as pessoas que puderem fazer. E outra, a Fran também. A Fran, ela está no grupo de Atos dos Apóstolos. Fran, escreve alguma coisa aí. A Carol também está aqui. A Carolina Prado, ela também está. Muito legal. Ó, a Carol, ela está no grupo que veio de Torá, Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e agora Atos dos Apóstolos, carta de Lucas a Teófilo.
Tenho a sorte de participar do grupo com o irmão Anderson e percebi que eu não sou nada e Deus, por infinito amor e misericórdia, me fez ser livre. Preparem-se, é libertador e esclarecedor. Deus abençoe, Carol, pelo seu comentário. Quem mais estiver nos grupos e puder, né? Acho que tem mais gente aqui dos grupos que puderem escrever, por gentileza, escrevam aí o que vocês têm aprendido nesse tempo. Tá bom? Joia, gente. Voltando então agora para o nosso tema, que é falar da segunda parte da Torá, é justamente esse link entre Antigo Testamento e Novo Testamento. É muito, muito bacana. Vamos a algumas perguntas aqui. Irmão Anderson, tem um amigo para indicar para participar da live. Posso indicar para o irmão? Sim, claro que pode. Pode, inclusive, eu vou deixar o link depois disponível no meu Instagram e você pode passar para ele, tá bom? Ele entra no link lá, ele pode participar. O início das palestras é para mais ou menos daqui 30 dias, que a gente está correndo com o material para ser um material, realmente um material de muita qualidade, um material que possa trazer um amparo para as pessoas que vão participar desses encontros. Então, por isso eu queria pedir esse tempo a mais justamente para trabalhar nisso, que a gente está trabalhando muito pesado, uma landing page, para não ter problema, sabe? Você poder entrar lá, você poder se inscrever. Delfine, abração, que bom ser por aqui, meu irmão. Para você conseguir entrar, para você conseguir ver esse material, para você conseguir participar com tranquilidade, para durante a semana, por exemplo, você... Ah, a Daniela tá aqui. Vamos lá, a Daniela participou do grupo de Evangelhos e agora ela, durante um ano, e agora ela está no grupo de Atos dos Apóstolos. Vou ler o comentário da Dani, tá bom? Inclusive a Daniela foi para Israel semana passada, né, Dani? Dani esteve em Israel, Deus preparou, depois das leituras ela sentiu esse desejo, essa vontade de conhecer Israel, de conhecer o Egito e ver na prática o que ela só estava lendo, né? Então foi top demais. Amados, lendo a Torá, descobri a grande misericórdia de Deus na minha vida. Descobri que eu não sou nada, mas o amor de Deus é imensurável. Só façam e sintam o amor do Criador por nós. Então, top, valeu, Dani. Se tiver mais gente aqui, tá? Não foi combinado, tá, gente? Se tiver mais gente aqui que participou e quer escrever, por favor, mande aqui. Mas eu vou pegar esses comentários dos grupos, das pessoas que já participaram e vou colocar dentro do meu stories para vocês verem um pouco disso, tá bom? Você recomenda... irmão Anderson, você recomenda fazer esse curso com a Bíblia King James, com anotações? Desculpa te perguntar. Imagina, tá ótimo. Olha que top. Deixa eu ver quem que perguntou. Foi o Samuel. Samuel, a apostila, ela é tão top, cara, mas tão top que a gente está criando, que vai ter um lugar para anotação na sua apostila. Então você vai poder anotar tudo que você aprendeu, como que você coloca em prática na sua vida hoje e como você consegue usar aquilo que você aprendeu para as pessoas que você ama, que estão em volta de você. Então a apostila já vem com tudo preparado, tá bom? Não se preocupe. A apostila já vem com tudo preparado. E não tem problema você usar, por exemplo, a sua Bíblia que você usa na igreja. Não vai ter problema nenhum. Justamente porque eu usarei mais de uma Bíblia para fazer as lives para você. E algumas gravações. Porque nem tudo vai ser live, tá bom? Umas eu vou ter que gravar. Vamos lá. Daniel, comentário do Daniel. Olha que top. Estava como Saulo, cego, mas após a leitura das Escrituras e as aulas em minha vida espiritual, aprofundei minha compreensão do Espírito Santo. Opa, deixa eu pegar aqui. E fortaleci minha fé. Além disso, a experiência quebrou... Opa, cortou um pouco aqui, Daniel. Vou pegar o da Fran. Shalom. O estudo é maravilhoso. Aprendemos o verdadeiro evangelho e o quanto somos inúteis, pequenos e pecadores. E que Deus é maravilhoso. A graça é incomparável. Misericórdia e amor puros. Deus abençoe, Fran. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui. Então, todos esses comentários eu vou colocar e deixar disponível, tá bom? Vou deixar disponível para vocês no meu Stories. Até para vocês verem como foi a transformação na vida de cada pessoa que participou. Então, eu já fiz 9 grupos e já toquei 2 grupos de uma vez só. Então, é mais ou menos um ano. E esse é um especial de 9 meses, mas muito, muito, muito especial mesmo. Se você tem alguém que você ama e que você quer presentear, por exemplo, eu amo uma pessoa e gostaria de presentear o meu pai,
por exemplo, com isso. Não é algo que vai machucar as pessoas, não é algo que nós vamos tratar de uma religião, de uma igreja. Não vamos falar de igreja, não é igreja, é Cristo. O nosso assunto é Cristo, como dizia Paulo. O nosso assunto vai ser o tempo todo Cristo, o que Cristo fez por nós. Como que o Espírito Santo entra na vida nossa, como o Espírito Santo trabalha. Tudo isso linha a linha dentro do Evangelho. Então não se preocupe, por exemplo, ai meu Deus, eu queria tanto que meu pai conhecesse as Escrituras, mas ele é religioso de tal instituição, e se falar alguma coisa contra a instituição dele, meu Deus do céu, ele para na hora. Pode presentear o seu pai. Presenteie o seu pai, presenteie a sua mãe, presenteie alguém que você ama com esse encontro que a gente vai ter. Eu vou chamar de encontro, tá? Não chamo de curso, eu vou chamar de encontros, de palestras. Por quê? Porque não vai magoar essas pessoas que são religiosos de uma instituição, por exemplo. Ai, meu pai, minha mãe, meu tio é da igreja, Deus é amor, mas ele não gosta muito desse tipo de coisa, ele acha que estudo, que a letra mata, o espírito vivifica, a minha filha é da congregação e ela acha que a letra mata, o espírito vivifica. Não tem problema. Em nenhum momento nós vamos falar mal de nenhuma igreja, em nenhum momento nós vamos falar que isso está errado ou está certo. Não, nós vamos falar de Bíblia, só Bíblia. E no final, depois de 9 meses, eu tenho certeza absoluta que a vida dessas pessoas que passaram serão vidas transformadas pelo Evangelho. São pessoas que vão conseguir falar para outras pessoas o que elas aprenderam, falar desse amor, falar dessa misericórdia, tá bom? O nosso link para já começar a fazer as inscrições fica pronto hoje à noite. Então hoje à noite eu já coloco disponível no meu Instagram para as pessoas que quiserem já entrar, garantir a vaga, já entra lá, tá bom? Como eu falei, não é uma coisa absurda, não é um dinheiro que a gente não pode pagar, tá bom? Ai, nossa, é absurdo. Não, eu garanto que é menos da metade da maioria dos cursinhos que você faz por aí. E aí você pode parcelar ainda, né? Parcelar aí em 12 vezes no seu cartão. Por isso, todo esse trabalho que a gente está tendo para tentar fazer de um jeito que as pessoas consigam e não fique pesado para ninguém. Porque, né, gente, é complicado também, né? A gente sabe como que o país está, a gente sabe como está difícil, mas é como se você estivesse comprando uma pizza por mês, e durante 9 meses você vai ter esse encontro, você vai ter esse momento ímpar para você estar junto, tá bom? Eu acho que todo mundo vai gostar. Voltando então para a Torá, as vagas, elas estão limitadas em 100 vagas, tá bom? Em 100 vagas estão limitadas. Só que se a gente passar de 100 vagas, não tem problema, porque o método é o mesmo e a gente toca. Então, é assim, 100 vagas. Se eu tiver 110, daí vai ter que esperar um outro grupo daqui 9 meses. Se eu tiver 200, aí eu vou preparar tudo para 200. Então vai ser de 100 em 100. Se eu chegar em 200, vai ser grupo para 200. Se eu chegar em 100, vai ser grupo para 100. Se eu chegar em grupo de 300, vai ser grupo para 300. Mas quem sabe a gente chega nos 500 e o evangelho chega na vida de 500 pessoas, né? Espero que chegue. De novo, você vai poder ver a live a hora que você quiser, né? Então, por exemplo, e é só você que vai ter acesso. Eu quero ver na minha casa, eu quero ver a hora que eu estiver deitado com a minha esposa, a hora que a gente for, antes de dormir, eu quero ver a live, o que aconteceu. Eu quero ouvir dentro do carro, colocar no Bluetooth, pode também. Vale para casal também, tá bom, Davi? Vale para casal. Então, olha que legal. Minha casa inteira, eu, minha filha, meu filho, aí a gente entra todo mundo junto. Não tem problema, pode participar, tá bom? A ideia é que a sua casa participe mesmo, de um jeito que fique bom para todo mundo. Tá bom, gente? Espero que... eu também acredito que vai passar dos 100. Tomara que dê 1000. A ideia é que dê 1000. Que eu alugue um estúdio para fazer isso daí, né? Que eu tenha condição de alugar, porque hoje eu não tenho. Mas se der 1000 pessoas, eu vou ter condição de alugar um estúdio, fazer uma coisa com muito mais profissional, uma coisa que eu consiga atender mais vocês, que eu consiga responder perguntas durante a semana, que eu fique à disposição de vocês para tirar alguma dúvida sobre aquilo que nós estamos lendo, que fique bem claro que vai ser sobre aquilo que a gente está lendo, né, para a gente conseguir aprender. Agora, voltando aqui na Torá e naquilo que a gente estava aprendendo, por que a Torá é importante? Por que a Torá, então, ela vai remeter uma luz sobre aquilo que vai acontecer lá na frente, sobre Jesus? Vai ser online, tá bom? Porém,
se a gente conseguisse chegar, vamos supor que a gente consiga chegar em 1.000 pessoas. O meu desejo, tá? Vamos supor, Deus faz um milagre, chegamos em 1.000 pessoas que vão fazer. Eu gostaria de fazer uma imersão. Se a gente conseguisse 1.000 pessoas, a gente fazia uma imersão aqui na minha cidade de Campinas. Eu alugaria um centro de convenção no hotel que tem aqui, que não é muito caro. Colocaria lá as 1.000 pessoas e a gente fazia uma imersão com todo mundo que participou de forma gratuita. Eu faria isso gratuitamente, só ia pagar, né, o local do evento, mas eu faria uma imersão. Era o meu sonho fazer uma imersão de 2 dias, um sábado e um domingo, num espaço bem legal para todo mundo participar, como se fosse o fechamento desses 9 meses, né? Como se fosse o nascimento desse bebê, né? Seria top demais. Mas tá na mão de Deus, estou orando, peço oração para vocês também, para que as pessoas possam se interessar por isso e participar também, e que a vida deles, de alguma forma, possa ser transformada. Hoje eu digo, eu não tenho condição nenhuma. A minha condição é pouca e eu estou sendo sincero para vocês. Eu não sou uma pessoa que mora em condomínio fechado, meu carro é um Onix 1.0, avançado em quilometragem, então minha vida é uma vida simples. Tudo que eu faço com muito carinho. E desde 2015, 9 turmas, mais ou menos 1 ano cada turma, nunca cobrei de ninguém. Tá aqui as pessoas que participaram comigo. Desde 2015, muita gente participou comigo, são muitas pessoas, quase 300 pessoas. Tiveram a vida transformada pelo Evangelho. Pode perguntar para qualquer um aqui se um dia eu cobrei uma bala de alguém. Nunca cobrei uma bala de alguém. Só que eu cheguei no momento da minha vida que eu não consigo mais também. Por inúmeros motivos eu consegui fazer isso. Eu também não consigo. Então eu tenho para pagar uma internet boa, para conseguir alugar um lugar para conseguir fazer algo bacana, eu não consigo. Aliás, gente, tem uma pessoa aqui, a Cláudia, que a gente tem uma live a semana que vem. Imperdível. A Cláudia, ela é uma esteticista diferente. Eu falo diferente porque é diferente realmente. E a gente vai fazer uma abordagem de uma live na semana que vem, que é para deixar você sentado sem conseguir levantar. É gratuita a live e é algo excepcional sobre como cuidar do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. É imperdível essa live que vai acontecer na quarta-feira. Pensa numa pessoa que aprendeu muito com a Cláudia. Essa pessoa sou eu, e eu queria desfrutar e dar um pouco esse presente, que para mim foi um presente, né? Ter alguns momentos próximos da Cláudia, para a Cláudia passar para vocês também algumas coisas que são assim fantásticas sobre cuidar do nosso corpo, tá bom? Bom, agora vamos lá, vamos para Gênesis no capítulo... Queria compartilhar com vocês antes de terminar a live. E por que o Anderson acha que é tão importante? Nossa, o Anderson fala de Torá, mas, gente, Torá não substitui o sacrifício de Jesus. Lembra, Torá, e a Juquinha, Torá é algo que vai remeter ao sacrifício de Jesus. Ao sacrifício de Jesus. Vai ser à noite, na quarta-feira. Vem comigo, então, em Gênesis capítulo 48. Isso aqui é importante, eu queria compartilhar com vocês para mostrar um pouco de como é importante a gente conseguir fazer essas manobra do ponto de vista positivo, tá? Essa manobra de eu entender, conseguir no Gênesis e conseguir, por exemplo, em Apocalipse, os dois extremos, e os dois extremos se converterem na palavra de Deus e na verdade de Deus. É muito top isso, gente. É fantástico, mas não pisca o olho. Fica comigo agora, que eu vou ler para você Gênesis 48. Não pisca o seu olho. Fica comigo, que tem algo tremendo aqui, e a gente vai dar uma viajada dentro das escrituras para você entender como que é essa sombra que eu falei, que a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem perfeita das coisas. Mas mesmo sendo uma sombra, eu tenho que respeitar ela, eu tenho que olhar para ela com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor para a lei, para o Antigo Testamento, porque é disso que Jesus vai falar. Eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Olha que top! E no outro ponto, Jesus fala, vocês deixaram o principal da lei. Olha só, vocês deixaram a coisa principal da lei, a fé. Olha, porque a lei falava de fé. A fé, a justiça e o juízo. Então a lei, ela tem esses 3 pilares: fé, justiça, juízo. E a gente não pode deixar. A gente tem que olhar com um olhar de muito carinho para a lei de Moisés. Vem comigo, a gente vai ler Gênesis no capítulo 48, no momento que José vem trazer os seus 2 filhos para que Jacó, agora Israel, lembra que ele teve um encontro com o anjo, e o anjo mudou o nome dele, falou, a partir de agora o seu nome é Israel. Sai então daquele que agarra, aquele que segura, porque foi esse o nome que ele ganhou, né, dos seus pais,
quando ele foi nascer. Ele segurou no tornozelo do seu irmão e por isso a mãe e o pai resolveram colocar o nome dele de Yaakov, aquele que segura, aquele que agarra, aquele que prende. Por isso que quando ele viu o anjo, foi a primeira coisa que ele fez, era uma característica dele, ele agarrou o anjo, ele prendeu o anjo, por isso o nome Yaakov, e Deus muda o nome dele através daquele anjo, fala como é o seu nome, ele fala aquele que agarra. Então a partir de agora o seu nome não é mais aquele que agarra, mas sim Israel. O seu nome agora é Príncipe de Deus. Glória a Deus por isso. E olha que top, Isaías vai falar exatamente isso, né? Não temas, mas agora não temas. Aquele que te, olha só, aquele que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas que eu sou contigo, aquele que te criou, ó Jacó. Então Deus cria Jacó, mas ele forma Israel. É a mesma pessoa. Uma coisa é você ser criado, outra coisa é você ser formado. Uma coisa é uma mãe dar à luz, outra coisa é ela formar aquele indivíduo como um cidadão. Ela cuidar, ensinar. Uma coisa é criar dentro da barriga, ele ser criado dentro da barriga. Mas outra coisa é formar. E Deus faz as duas coisas. Ele cria Jacó, mas ele forma Israel. O que é formar Israel então? É cuidar de Israel. Por isso que ele chama, né, lá em Êxodo, no capítulo 4, verso 22, Israel é o meu primogênito, é o meu primeiro filho. Por quê? Porque eu crio e eu formo ele. Vem comigo aqui, que é importante agora. Tem o Dedé aqui. Dedé, coloca o seu comentário. O que sua vida foi transformada através da leitura? Ele também faz parte de um grupo, tá? Começou em Êxodo, começou na Torá, foi pro Evangelho e agora tá em Atos. O Dedé tá 3 anos estudando. Vem aqui comigo, ó. Israel, verso 8. Gênesis 48, verso 8. E Israel, que é Jacó, viu os filhos de José e disse: quem são estes? Como assim quem são estes? Eram os netos dele. Por que ele disse quem são esses? Porque ele tinha o mesmo problema de Isaac, seu pai. Qual o problema dele? Ele tinha problema na vista, ele não conseguia enxergar. Então os filhos estavam pertinhos, só que ele não conseguia enxergar. Ele conheceu a voz de José, mas ele perguntou: José, quem são esses quem são esses 2 meninos que estão com você? Quem são esses? E José disse ao seu pai: esses são os meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz-nos aqui para que eu os abençoe. Vem comigo que é top isso aqui, ó. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice. Já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele. E beijou e abraçou esses meninos. Gente, olha que lindo, eu amo isso aqui. E Israel, que é Jacó, disse a José: eu não cuidava ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Eu nem imaginava que eu ia te ver, José, porque para mim você estava morto. E agora eu estou vendo até a tua semente, estou vendo até os meus netos. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José ambos, a Efraim, a sua mão direita, e a esquerda de Israel, e a Manassés, a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até esse dia, o anjo que me enviou, anjo que na minha Bíblia está com letra maiúscula, lembra? Malak, o próprio Jesus, o anjo que me enviou, me livrou de todo mal, abençoou esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e seja chamado neles o meu nome. O nome meu vai para esses 2 moços. Gente, é fantástico isso. Eu vou tentar descrever, tá? Vou puxar a câmera mais um pouquinho aqui e eu vou tentar descrever para vocês o que está acontecendo. Imagina a cena, vem comigo que top. Vem comigo que top, que isso é fantástico. Isso é Torá, tá? Tá na Torá. Olha que lindo. Então, está sentado aqui o próprio Israel, Jacó, velho já, muito velho, avançado na idade, não enxergava direito. E na frente dele estava José. Lembra da história de José? José está na frente dele e os dois agora estão morando no Egito. E José traz os filhos de José. O primeiro filho é o mais velho, se chama Manassés. Se você puder anotar, ou depois veja a live de novo, Manassés significa um motivo para esquecer. Um motivo
para esquecer. Quando José sai de dentro da prisão, lembra que ele foi para a prisão? Quando ele sai de dentro da prisão, quando José está fora da prisão, sentado no trono junto com o Faraó, Faraó dá uma das princesas para casar com José. E olha que coisa linda, né? É verdade, ô Everton, preciso de uma lousa, né? Sim, até isso Deus vai criar um caminho. E aí o que acontece? Ele tá ali sentado, José chega com os dois meninos e Israel diz o seguinte: olha, eu quero abençoar você e esses meninos. E ele abençoa esses meninos antes. Oi Silvia, tudo bem? Bem antes de abençoar os 12 filhos que eram deles de sangue. Então ele chama José se prostra diante dele com o rosto no chão. Glória a Deus, tô vendo a cena, vem comigo nessa cena, olha que top. Então Jacó tá sentado na cama, que é Israel, sentado na cama, na frente dele está José, que foi preso no Egito, que agora é o segundo homem no Egito. Do seu lado esquerdo está Manassés, e Manassés é um motivo para esquecer. E nasce dois filhos de José dentro do Egito, e o segundo se chama, ele dá o nome de Efraim, e Efraim significa multiplicação, Efraim significa prosperidade, multiplicação, multiplicação em dobro, extremamente fértil. Efraim significa extremamente fértil, multiplicação, enfim, prosperidade. Por quê? Porque Efraim nasce bem no momento das colheitas, das primeiras colheitas do Egito dos primeiros 7 anos, que está colhendo demais, está colhendo 10 vezes mais. Deus está mandando bênção sobre o Egito e eles estão colhendo demais. Então, como nasce o primeiro, o que ele estava querendo esquecer? Esquecer do passado, da traição dos irmãos, de tudo que os irmãos tinham feito com ele, dele estar dentro da casa de Potifar e uma mentira ser inventada sobre a vida dele, frutífero, sobre uma mentira ser inventada sobre a vida dele. Então ele vai cair dentro de uma prisão, ele fica vários anos dentro daquela prisão, só sofrimento. Quando ele está do lado de Faraó, sentado no trono, que nasce o primeiro filho, ele fala: esse menino vai se chamar Manassés, o motivo para eu esquecer do meu passado, o motivo para eu esquecer das traições, um motivo para eu esquecer de tudo que fizeram de mal para mim. Esse menino se chama Manassés. E depois, já no meio das grandes colheitas, quando ele já está governando, quando já plantou, quando já está nascendo trigo, então nasce o segundo filho, e ele pega no colo, e ele vai falar: agora esse menino vai se chamar, deixa eu ver como vai se chamar. Ele olha aqueles campos verdes, tudo cheio de fruto, ele fala assim: esse menino vai se chamar Efraim, extremamente frutífero, próspero, multiplicação, esse menino vai se chamar Efraim. E agora, esses meninos crescem e eles estão lá para ser abençoados por Israel, por Jacó. Glória a Deus, dentro da casa de Jacó, Jacó já velho, sentado numa cama sem poder levantar, se prostra José diante de Jacó e os dois meninos, um à direita e o outro à esquerda, e era natural que o mais velho recebesse a bênção, porque ele era o primogênito. Então a mão direita de Jacó, de Israel, tinha que ir sobre a cabeça de Manassés, um motivo para esquecer, e a mão esquerda na cabeça do menor, frutífero, extremamente fértil, multiplicação, prosperidade. E olha o que Jacó faz, ele levanta as duas mãos, glória a Deus. Quando ele levanta as duas mãos, está escrito aqui, a gente leu, avisadamente. O que é avisadamente? Antes dele colocar a mão na cabeça dos meninos, já tinha se desenhado isso aqui, ó. Ele já tinha feito isso aqui, ó. Ele já tinha desenhado, ele cruzou as duas mãos. A mão direita vai em cima da cabeça do mais novo, e a mão esquerda em cima da cabeça do mais velho. Ele inverteu. Então era para só descer as duas mãos, avisadamente ele cruza. E cruzamento, o que significa? Cruz. Olha só o que Jacó está fazendo. A bênção vem através da cruz, vem através de Jesus, vem através do anjo que me guardou, José, e te guardou também, porque se não fosse ele, eu não estava aqui, você também não estava aqui, seus irmãos não estariam aqui. Foi o anjo do Senhor, foi o Malak do Senhor, foi Jesus que apareceu lá, só que eles não sabiam, porque Jesus é uma linha de ouro que cruza a Bíblia inteira. Glória a Deus. Ah, irmão Anderson, mas de onde você tirou isso? Lembra de Jesus com os dois discípulos no caminho de Emaús? O que ele vai dizer? Ele diz o seguinte: olha, por que vocês estão discutindo essas coisas? E começou a falar para eles desde Moisés, desde a Torá, falando que convinha que o Cristo padecesse, desde o passado. Olha que coisa maravilhosa. Desde lá do início, convinha que o Cristo
padecesse. E é Jesus que disse isso, desde Moisés, ou seja, lá de trás, convinha, desde Gênesis, desde Êxodo, desde Levítico, porque tudo aquilo era uma sombra do sacrifício de Jesus. Quando a gente olha para Levítico, o povo saindo de dentro do deserto somos nós. Somos nós saindo dos nossos pecados, somos nós saindo da nossa escravidão, da escravidão que nos dominava. Quando a gente passa pelo Mar Vermelho, e isso Paulo vai falar lá na frente em Coríntios, não quero que sejais ignorantes acerca dos vossos pais, que os vossos pais foram batizados em Moisés. Eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Como? Se o mar não molhou eles e a nuvem não caía água. Mas eles foram batizados pela fé, ou seja, lá atrás, o mar, a nuvem já era o símbolo do batismo. Era o símbolo, não era um batismo, era o símbolo do batismo. Era uma sombra do que havia de vir. Quando eu começo a entender essas coisas, o meu coração se alegra, o meu coração glorifica a Deus, porque agora, olha o que Jacó faz. Jacó cruza os braços e a mão direita cai sobre a cabeça de quem? Daquele que é frutífero. A bênção maior cai em cima daquele que é frutífero, que se multiplica, que é prosperidade. E a outra mão cai em cima de Manassés. Um motivo para esquecer. Se você tivesse uma bênção só para dar para alguém e tivesse duas pessoas, um que significa multiplicação e o outro esquecimento, em qual você colocaria a sua bênção? Foi a escolha de Jacó. Ele colocou a mão direita em cima da cabeça de Efraim e falou: você vai carregar o meu nome. Esses meninos vão carregar o meu nome. Que nome? Israel. Glória a Deus. E o que acontece? Depois nós vemos as 12 tribos de Israel se separarem. 2 tribos ficam no sul, 10 tribos do norte. As 10 tribos, elas são levadas cativos para o norte e elas desaparecem da história. Elas simplesmente desaparecem. E as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim, são levadas para Babilônia. Não foi todo o povo de Israel que foi para Babilônia, foram 2 tribos. Judá e Benjamim. E por isso Judá levou o nome, ganhou o nome de judeus. Então, esse nome judeus vem da tribo de Judá. Por isso judeus, porque foi a tribo de Judá a maior parte das pessoas que foi levado para Babilônia. E quem deu esse nome de judeu foram os babilônicos. Começaram a chamar ele de, olha, os judeus. Por quê? Por causa da tribo de Judá. Até aqui, beleza. Só que agora abra sua Bíblia lá no último livro. Vamos lá para Apocalipse. Nós estamos no primeiro e vamos para o último. Vem comigo. Apocalipse, capítulo 7. Vamos para o último livro. Lembra, hein? Escrevam para mim. O que significa Efraim? Escreva aí no comentário. O que significa Efraim? Efraim. Escreva aí. Efraim. Vai ser mais ou menos assim o nosso grupo de estudos, tá bom? Só que do Evangelho. Nessa pegada. Vem aqui comigo. Vou ler para vocês, tá? Fica comigo aqui, ó. Efraim, frutífero, prosperidade, muito fértil. Isso mesmo. Olha aqui que top. Vem comigo, ó. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos. O selo do Deus vivo é o nome de Deus. O selo do Deus vivo, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Não perde a comunhão, vem comigo, olha que top aqui. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados do povo de Israel. Olha aqui, de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu vou ler uma por uma, mas preste atenção, hein? Não perde, fica aqui comigo, não perde nem um minuto, fica aqui comigo, preste atenção, vou começar a ler. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, 12 mil, da tribo de Naphtali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Cadê a tribo de Efraim? Nós falamos 12, capítulo 7 de Apocalipse. Nós lemos aqui 12 tribos. Entrou até a tribo de José, a tribo de Manassés. Cadê a tribo de Efraim? Cadê a tribo de Efraim, que é a tribo que representa prosperidade?
multiplicação. Cadê a tribo de Efraim? Onde ela foi parar? E Jacó tinha falado para Efraim: você vai ser nações, você vai crescer, você vai ser gigante, Efraim. Cadê? A tribo de Dan também não, e depois a gente explica. Mas voltando para a tribo de Efraim, porque é uma tribo que deveria estar aqui, e ela não está. Cadê a tribo de Efraim? Vem comigo, eu vou te falar onde ela está agora, porque o texto não acabou. O texto não acabou. Depois destas coisas, que ele viu 144 mil, olhei, e quando ele olha, eis uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Essa é a tribo de Efraim, porque Jacó falou: você vai carregar o meu nome, Efraim, você vai carregar o nome de Israel, e um dia eu carreguei a promessa do meu pai, Isaac, meu pai carregou a promessa de Abraão, e qual era a promessa? Todas as famílias da terra serão benditas por causa de vocês. Então no sangue de vocês carrega o evangelho. Lembra da última live que a gente falou? Porque Deus pregou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações da terra serão benditas por causa de você, porque convém que você seja o pai da fé, e eu justifique as pessoas, todas as pessoas, e traga as pessoas que creem em mim através da fé. Então o primeiro que eu falo de evangelho é com você, Abraão, porque a partir do evangelho, a partir da fé deles, eu vou trazer eles para perto de mim, e vai levar, porque João falou: eu vi a multidão estava chegando de todas as nações, tribos, línguas. Compreendeu quem é a tribo de Efraim? Por que ela não aparece entre os 144 mil? Porque ela representa todos aqueles que creram pela fé, que trouxeram esse dom de acreditar lá de Gênesis capítulo 12, verso 2, capítulo 12, verso 2. Isso é um pouco do que a gente vai falar nas nossas lives, tá bom? Nas nossas lives, nesse encontro que a gente vai ter sobre o evangelho. Então não perca, se você quer presentear alguém que você ama, né? De presente de aniversário, adianta esse presente de aniversário para essa pessoa. Fala: pai, eu tô te dando um presente, participe. Ah, mas eu não tenho tempo, eu só tenho tempo de domingo. Não tem problema, o senhor vai poder ver de domingo. Ah, e a mãe vai dizer: ai filha, mas eu não consigo entender direito. Não se preocupe, o irmão vai explicar durante 1h20, um assunto só. Não tem como não aprender. E depois a senhora vai escrever na apostila que a senhora vai ganhar, a apostilinha, tudo para escrever bonitinho o que a senhora aprendeu, o que a senhora entendeu sobre aquele assunto, e vai ser um assunto de cada vez. Lembra? É um método judaico, de ensinar. Gente, é muito top, porque Paulo aprendeu desse jeito, Jesus aprendeu dessa forma, Zacarias aprendeu dessa forma, Isaías aprendeu dessa forma, que é o método que eu vou levar pra gente aprender sobre a palavra de Deus. Eu acho que vai ser muito top, vai ser muito bacana. As esposas que estão aqui, né, fala pro esposo: olha, quer me dar um presente? Me dá tal presente, que eu vou gostar se você me dar esse presente aqui. Eu garanto que é melhor do que perfume, eu garanto que é melhor do que vestido, eu garanto que é melhor do que uma bolsa, eu garanto que é melhor do que um carro, eu garanto que é melhor do que uma casa, eu garanto que é melhor do que tudo isso. Eu garanto que é melhor do que tudo isso. Talvez seja um presente que você ainda não ganhou e que vale a pena, tá bom? Se você quiser presentear o seu filho também, todas essas informações eu vou colocar aqui no meu Instagram, tá bom? Não perde não, vale a pena. Passa para outras pessoas, para as pessoas que você... Não precisa comprar a Torá, tá bom, Silvia? Não precisa comprar a Torá, você só precisa de uma Bíblia só. Pode ser a Bíblia que você leva na igreja, o resto deixa comigo, tá bom? O resto pode deixar comigo, que eu garanto que vai ser muito legal. E aí eu já começo a colocar o link, provavelmente hoje à noite ou amanhã de manhã já vai estar o link aqui no Instagram para as pessoas já começarem a se inscrever, tá bom? E eu vou fazer mais lives falando desse assunto, retomando esse assunto e trazendo esses links de Antigo Testamento com Novo Testamento. É muito legal para a gente compreender e entender o que está acontecendo, tá bom? Foi uma alegria enorme estar com vocês, foi uma alegria muito grande estar com vocês. Espero que essa live tenha de alguma forma trazido algum tipo de esclarecimento para a tua vida, algum tipo de esclarecimento para o teu coração, e que de alguma forma isso possa transformar a sua vida e transformar o seu coração. Perceberam? A gente não precisou falar o nome de nenhuma igreja, a gente não precisou atacar nenhuma igreja, a gente não precisou, glória a Deus por isso, a gente não precisou falar que aquele vai salvar ou aquele outro não vai salvar, a gente não precisa disso, porque o foco não é nós,
O foco não é nenhuma instituição, o foco é Cristo. O evangelho é cristocêntrico. É disso que a gente tem que falar o tempo todo. Como dizia Paulo, o meu único assunto é Cristo. E que a gente possa viver assim, fazer dessa forma, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, vou disponibilizar para vocês o link, provavelmente essa noite ou amanhã de manhã, tá bom? Para aqueles que quiserem participar. E lembra, o investimento é muito pouco, é bem baixinho mesmo durante o mês. É a mesma coisa que você comprar uma pizza. E eu garanto que vai te alimentar muito mais do que isso. Deus abençoe vocês, todos que participaram dessa live. Eu fico emocionado de estar com vocês porque eu vejo que esse grupo que está aqui, o grupo que me acompanha aqui, sabe que a gente não quer atacar nenhuma igreja, sabe que a gente não quer falar mal de nenhuma igreja. O Everton está aqui, né? O Everton é um cooperador da congregação cristã. Um amigo, um menino que eu conheci desde pequeno e que prega o evangelho, que prega muito bem o evangelho, né? Então nós temos pessoas em todas as igrejas que pregam o evangelho. Óbvio que vai ter dificuldade em muitos lugares para as pessoas compreenderem, mas tem as pessoas que vão lutar pelo evangelho, que vão sofrer pelo evangelho, que vão ser apedrejadas pelo evangelho. Tem um pastor amigo, né? O Silas, por exemplo, é da Batista Central, que também prega o evangelho. Olha que coisa! Ele prega o evangelho na Batista Central sendo um pastor, o Everton prega o evangelho sendo um cooperador. Então nós temos pessoas espalhadas pregando o evangelho em todo lugar, quer seja por live, quer seja no YouTube, quer seja no Instagram. Temos pessoas falando do evangelho, temos pessoas falando coisas boas, e a ideia é essa, a gente colocar Cristo no centro de tudo, para que o nome dele seja glorificado sempre. E para encerrar, vamos para a bênção apostólica? Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 13, vamos para a bênção apostólica. A gente não pode encerrar de qualquer jeito. Se a Bíblia mostra o jeito certo de encerrar, por que nós vamos encerrar de qualquer jeito, né? Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 13, e é o último verso, tá bom? Capítulo 13, no último verso. Vai divergir, tem Bíblia que é verso 14, tem Bíblia que é verso 13, tá? Porque depende da tradução aí, tá? Mas na minha Bíblia aqui, tá como verso 13, é o último verso de 2 Coríntios, capítulo 13, tá? Eu vou encerrar. Fiquem com a mão assim, ó. Fica com a mão assim, pra você, mão de receber. Mão de pessoas que querem receber algo, tá bom? Vamos lá, ó. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Deus abençoe, guarde a vida de vocês, Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe o final de semana de vocês, que seja muito abençoado, cheio de Jesus Cristo, com a guia do Espírito Santo e sempre com Jesus no centro. Tamo junto, para a vida eterna. Um beijo no coração, fiquem com Deus.